Olá! Essa semana nós tivemos um tema que muito repercutiu na mídia, em nossa comunidade, que foi o cancelamento do jogo entre a Argentina e a seleção de Israel. Muito se falou, muito se escreveu. Em síntese, o que nós tínhamos lá era um amistoso. Da palavra amistoso vem de amizade, um jogo da amizade na véspera da abertura da Copa do Mundo entre Israel e a seleção da Argentina. Os fanáticos torcedores de futebol da Argentina relatam de que em 1986 a Copa foi vencida pela Argentina com o jogador Diego Maradona fazendo o seu nome. Disseram que naquele ano, também uma semana antes de iniciar a Copa da França, a Argentina jogou com a seleção de Israel. E associaram, talvez, a algo místico. Quiseram os argentinos jogarem novamente com a seleção de Israel para ter o mesmo êxito agora que seria a Copa do Messi. Infelizmente, o jogo foi cancelado. E cancelado na versão básica de que o terror trouxe o pavor e não havia formas, conforme o comunicado da Federação de Futebol da Argentina, de garantir segurança aos atletas da Argentina que não queriam fazer uso político e, portanto, se abstiveram de entrar no mérito, na discussão e cancelaram o jogo. Internamente, dentro da comunidade judaica, se jogou a possibilidade de que isso foi provocado, já que a maioria das vezes que a seleção de Israel joga sempre no estádio de Ramat Gan, e dessa vez, com a exceção de uma regra e de uma tradição, o jogo seria feito em Jerusalém. Jerusalém esta que provocou a ira possível dos radicais palestinos e aí deu esta confusão toda. Aliás, hoje, e falo com muita tranquilidade, hoje nós estamos assistindo invasões ao território de Israel provocado por esses palestinos que querem invadir o território de Israel. Mas eu não estou aqui para falar sobre o que você lê na mídia. Eu estou aqui para você refletir sobre outra questão. Eu queria levar vocês para pensarem em outra coisa. O Talmud, Masechet Shabbat, no Tratado de Shabbat, na página Kuf Yutet 119, enumera uma série de razões por que no passado Jerusalém foi destruída pelos romanos. E lá está escrito porque profanaram o Shabbat, jogaram bola no Shabat e ainda havia ódio livre. Ora, está enumerado no Talmud razões que levaram Jerusalém a ser destruída. Nós estamos atualmente caminhando para a consolidação de Jerusalém como capital de Israel, reconhecido pelos Estados Unidos e demais países que estão lentamente se ingressando nesta fila. Infelizmente, por motivos de terror, foi evitado um jogo no Shabat. E talvez isso ninguém parou para pensar. Seria o dia mais adequado de fazer um amistoso com a Argentina em Shabat, em plena cidade de Jerusalém? Esta é uma das questões que em Israel, em nossa comunidade, temos que debater. Para que o Shabat foi entregue ao povo de Israel? Esse Shabat, o que significa?
Qual vai ser a posição da sua comunidade, da minha comunidade, do nosso Estado de Israel com relação a esse Shabat? Talvez ninguém parou para pensar nessa possibilidade, que todo o entorno político foi apenas para evitar um estádio com mais de 30 mil pessoas, ao invés de estar na sinagoga, estar num campo de futebol prestigiando um jogo belíssimo que podia acontecer no domingo, numa quarta-noite ou numa quinta-noite. Pense nisso, porque o Shabat hoje precisa ser debatido como uma forma de identidade nacional do povo judeu. Shabbat Shalom.